Há hábitos que parecem pequenos, quase invisíveis, mas que silenciosamente destroem o respeito que as pessoas têm por você. Eles não fazem barulho, não anunciam que chegaram e não deixam sinais claros no começo. São comportamentos que você repete achando que está fazendo a coisa certa, quando na verdade está enfraquecendo sua postura, sua imagem e a forma como o mundo te enxerga. Em algum momento, todos nós já percebemos que perdemos autoridade, espaço ou consideração, sem ter entendido exatamente o que fizemos para isso acontecer. E a verdade é que em muitos casos não foi um grande erro, não foi um conflito, não foi uma explosão emocional. Foi apenas um hábito sutil, repetido por tempo demais. Um desses hábitos, talvez o mais traiçoeiro de todos, é o hábito de tentar agradar todo mundo. Ele começa de maneira inocente. Você quer evitar mal-estar, quer ser atencioso, quer manter a harmonia. Então diz claro, posso fazer isso, mesmo estando exausto. Afirmar que não tem problema se torna uma resposta automática, mesmo quando algo te incomoda. E sorrir quando deveria impor um limite se transforma em reflexo. A princípio, parece uma virtude. Você está sendo educado, gentil, flexível. Mas com o tempo, esse comportamento cria uma rachadura interna, uma pequena fissura na sua integridade, que vai aumentando a cada concessão silenciosa que você faz. O problema é que, embora você esteja tentando ser agradável, a mensagem que as pessoas recebem é outra. E elas recebem essa mensagem não pelos seus gestos, mas pela ausência deles. Pela ausência de firmeza. Pela ausência de posição. Pela ausência de limite. De repente, algo muda no ar, e você percebe que começaram a te tratar como alguém que sempre está disponível. Como alguém que não tem preferências próprias. Como alguém que abre mão do que quer para evitar desagradar. E esse é o início do desgaste do respeito. Porque, mesmo que ninguém diga nada, as pessoas ao seu redor percebem quando você está se diminuindo. Percebem quando você coloca as necessidades delas acima das suas. Percebem quando você diz sim por desconforto e não por escolha. E sem perceber, passam a te enxergar como alguém moldável demais, flexível demais, previsível demais. Não por causa da sua bondade, mas pela falta de firmeza escondida dentro dela. A tentativa de agradar todo mundo costuma nascer do medo. Medo de decepcionar. Medo de parecer duro. Medo de criar conflito. Medo de ser mal interpretado. E, principalmente, medo de não ser aceito. Só que existe uma ironia amarga dentro disso. Enquanto você tenta evitar a rejeição, acaba rejeitando a si mesmo. Enquanto tenta ser visto como alguém agradável, acaba sendo visto como alguém sem força. Enquanto tenta manter a paz externa, cria uma guerra interna que desgasta sua autoestima. E o mais curioso é que as pessoas não passam a admirar você por isso. Elas passam apenas a esperar que você continue sendo conveniente. Talvez você já tenha vivido situações assim. Aquela reunião em que você engoliu sua opinião para não ser complicado. Aquele favor que você aceitou mesmo sabendo que estava ultrapassando seus próprios limites. Aquele convite que você não queria, mas aceitou porque sentiu que precisava. Aquelas vezes em que você não quis parecer indiferente, então colocou de lado o que realmente sentia. No momento, é fácil acreditar que isso mantém a harmonia. Mas, por dentro, cresce a sensação de que você está se afastando de si mesmo. Os estoicos falavam muito sobre autenticidade, sobre viver de acordo com a própria natureza e não com as expectativas externas. Eles sabiam que agradar a todos é impossível, e que tentar fazer isso é a forma mais rápida de perder a integridade. Quando você sacrifica sua verdade para proteger o conforto do outro, não está sendo gentil, está apenas abandonando a si mesmo. E abandonar a si mesmo tem consequências. A primeira delas é a perda de clareza interna. A segunda é a perda de confiança em sua própria voz. A terceira é a perda de respeito externo. Porque respeito nasce da percepção de firmeza, não da percepção de docilidade. Da convicção, não da adaptação constante. Da clareza, não da disponibilidade ilimitada. E tudo começa com algo simples: a capacidade de dizer não quando necessário. Não com agressividade, mas com honestidade. Não com dureza, mas com limites. Não com frieza, mas com respeito próprio.
E quando você começa a dizer não, algo extraordinário acontece. Pela primeira vez, as pessoas passam a enxergar onde você termina e onde elas começam. Elas passam a perceber que seu tempo tem valor, que sua energia é seletiva, que suas escolhas têm intenção. E isso muda tudo. Porque alguém que sabe se posicionar inspira confiança, e alguém que inspira confiança naturalmente é visto com respeito. É um processo lento, mas profundo. Você recupera sua voz, recupera sua postura, recupera sua presença. E o mundo responde. Tentar agradar todo mundo é um hábito silencioso, mas devastador. Ele tira sua autonomia, desgasta sua força interior e destrói aos poucos a forma como os outros te tratam. Mas quando você aprende a deixar esse hábito para trás, algo poderoso surge. Você descobre que agradar menos os outros significa, finalmente, agradar mais a si mesmo. E é aí que o respeito começa a nascer de novo, de dentro para fora. Se este conteúdo está te ajudando, deixe o like e se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões que fortalecem a sua postura e o seu equilíbrio. Agora, respire fundo e prepare-se, porque o hábito que vamos explorar agora é mais comum do que parece, e mais prejudicial do que muita gente imagina. Existe um comportamento que, à primeira vista, parece educado, gentil, quase necessário. A maioria das pessoas nem percebe que o pratica, porque ele se esconde atrás da intenção de ser compreendido. Mas, com o tempo, esse hábito começa a transmitir insegurança, fragilidade e falta de confiança interna. E, pouco a pouco, faz com que os outros parem de enxergar firmeza na sua palavra. Esse hábito é o de se explicar demais. Explicar uma escolha é natural. Justificar uma decisão importante é normal. Mas existe uma fronteira invisível entre comunicar e se defender. E, quando você cruza essa fronteira repetidamente, sua presença começa a perder peso. É quando você sente a necessidade de dar 3 parágrafos de justificativa para negar um pedido simples. É quando você cria uma narrativa inteira para explicar por que não pôde aparecer em um compromisso. É quando você tenta convencer alguém de que não teve a intenção de magoar, quando um simples "não era minha intenção" já bastava. É quando você se vê falando demais, tentando preencher cada silêncio, com medo do julgamento que possa surgir caso você diga apenas o essencial. Esse comportamento não nasce de maldade. Ele nasce do medo. Medo de parecer rude. Medo de parecer fraco. Medo de ser incompreendido. E esse medo cria um ciclo. Você fala, fala, fala. Mas quanto mais fala, menos autoridade sua fala tem. A verdade é simples e incômoda. Quando alguém sente que precisa se explicar demais, revela que não está completamente alinhado com a própria decisão. E quando você não está alinhado com o que diz, as pessoas sentem isso, mesmo que elas não saibam colocar em palavras. Explicar demais enfraquece sua posição porque passa a sensação de que sua escolha precisa ser vendida, não afirmada. Como se você tivesse que provar que tem o direito de decidir. Como se sua palavra precisasse de acessórios para se sustentar. E isso é devastador para o respeito. Pessoas que falam com convicção não justificam excessivamente. Pessoas que conhecem seus limites não criam discursos longos para defendê-los. Pessoas seguras em si mesmas comunicam com simplicidade, e simplicidade é uma linguagem de força. Muitas vezes, quem se explica demais acredita que está sendo transparente. Mas transparência não é detalhamento exagerado. Transparência é clareza. Transparência é honestidade. Transparência é falar o que precisa ser dito, e nada além disso. Quando você tenta preencher cada espaço da conversa com justificativas, não está sendo transparente, está tentando controlar a reação do outro. E isso, inevitavelmente, mina sua postura. Talvez você já tenha vivido algo assim. Você diz "não posso hoje", mas sente que isso soa frio. Então adiciona: "é que tive um dia complicado". Depois sente que isso pode parecer preguiça, então complementa: "na verdade, não dormi bem, e ainda precisei resolver uma coisa da família". E quando percebe, já contou detalhes que ninguém pediu, abriu sua vida mais do que deveria, e ainda assim termina com a sensação de que a outra pessoa não entendeu, ou pior, não acreditou. Isso acontece porque explicações longas raramente convencem. Elas não passam firmeza. Elas passam ansiedade. Os estoicos falavam sobre a importância de falar pouco e falar bem.
Eles acreditavam que a clareza nasce da intenção, e que a intenção firme não precisa de floreios. Se uma decisão é verdadeira, ela se sustenta por si mesma. Se uma escolha é honesta, ela não precisa de discursos longos. A simplicidade é uma extensão natural da integridade. Existe algo poderoso em dizer apenas o necessário. Hoje não posso. Não me sinto confortável com isso. Preciso desse tempo para mim. Isso não funciona para mim. E ponto. Essas frases, quando ditas com calma, carregam uma força que longos parágrafos nunca carregam, porque elas vêm de um lugar de autoconsciência e respeito próprio. Se você não acredita na sua própria decisão, você se explica. Se você acredita, você comunica. E quando você comunica sem exageros, o mundo reage. As pessoas passam a ouvir mais. Passam a respeitar mais. Passam a compreender que sua palavra tem limites claros. Passam a perceber que você não está pedindo aprovação, está simplesmente informando sua posição. Esse tipo de postura cria espaço, cria confiança, cria presença. A mudança começa com algo pequeno. Pausar antes de se justificar. Você pensa, preciso dizer isso mesmo? Ou estou tentando evitar desconforto? Se for desconforto, silencie. Se for verdade, fale com calma. Aos poucos, você começa a perceber que quase nada precisa de longas explicações. E quando você percebe isso, entra em um novo território interno, o território da autossuficiência verbal. É aqui que o respeito nasce. Não da quantidade de palavras, mas da qualidade delas. Não da explicação extensa, mas da afirmação simples. Não da defesa constante, mas da clareza tranquila. Se explicar demais é tentar garantir um entendimento completo do outro. Mas o respeito não nasce da compreensão perfeita. O respeito nasce da consistência, da firmeza, da presença, da certeza silenciosa que você carrega quando sabe que aquilo que disse é o suficiente, para você e para o mundo. Há uma armadilha silenciosa que muitas pessoas caem sem nem perceber. Uma armadilha que, à primeira vista, parece virtude, esforço, produtividade. Mas que, por trás da fachada, esconde fuga, desorganização interna e um vazio que ninguém gosta de encarar. É o hábito de viver ocupado demais, como se a correria fosse prova de importância, e a falta de tempo fosse medalha de honra. A sociedade aprendeu a glorificar a ocupação. Quem está sempre correndo parece importante. Quem nunca tem tempo parece valioso. Quem vive sobrecarregado parece estar conquistando algo grande. Mas essa é uma ilusão confortável e extremamente perigosa. É possível viver cercado de atividades e, ao mesmo tempo, distante de si. É possível preencher todos os espaços da agenda e continuar vazio por dentro. É possível fazer 1000 coisas e ainda assim não avançar em nenhuma direção real. E, quando isso acontece, o respeito começa a desaparecer. Porque respeito não nasce de movimento. Respeito nasce de intenção. Existem pessoas que dizem estou ocupado para fugir do silêncio. Pessoas que se sobrecarregam porque não querem encarar uma verdade desconfortável. Pessoas que enchem o dia de tarefas para não pensar no que realmente importa. Pessoas que confundem urgência com propósito. E a vida vira uma maratona sem chegada, um esforço contínuo que não leva a lugar nenhum. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que está sempre fazendo algo, sempre resolvendo alguma coisa, sempre apagando incêndios. Mas, mesmo assim, no fim do dia, sente que não construiu nada que realmente importa. Como se tivesse corrido muito, mas sem sair do lugar. O problema não é estar ocupado. O problema é se esconder atrás da ocupação. A diferença entre atividade e direção é a mesma diferença entre movimento e progresso. E muitas pessoas vivem presas no primeiro, acreditando que estão conquistando o segundo. Quando você se acostuma a dizer não tenho tempo, esse hábito começa a moldar sua postura. Ele passa a ser a desculpa perfeita para tudo. Para não descansar, para não refletir, para não encarar emoções mal resolvidas, para não tomar decisões difíceis. É um escudo emocional. E, enquanto esse escudo está levantado,
Ninguém percebe o que realmente está acontecendo dentro de você, mas todos percebem que algo está fora de equilíbrio. A verdade é que pessoas constantemente ocupadas não passam a imagem de força. Passam a imagem de descontrole. Mostram que não conseguem organizar a própria rotina, que não conseguem priorizar, que vivem no modo emergência. E ninguém respeita alguém que está sempre em estado de urgência. Os estoicos eram extremamente atentos a isso. Eles acreditavam que uma mente apressada é uma mente frágil, porque quem está sempre correndo não consegue enxergar claramente. E quem não enxerga claramente toma decisões impulsivas, vive exausto, irrita-se facilmente e perde o equilíbrio emocional. E é assim que a imagem começa a ruir. Por trás do não tenho tempo, muitas vezes existe não quero encarar isso agora. Por trás do tenho muita coisa para fazer, muitas vezes existe não sei por onde começar. Por trás do preciso resolver 1000 coisas, muitas vezes existe estou evitando as únicas coisas que realmente importam. E esse tipo de fuga tem consequências profundas. Primeiro, corrói sua presença. Você está em todos os lugares, e ao mesmo tempo, em nenhum. Você faz tudo e, ao mesmo tempo, nada se completa. Seu corpo se move, mas sua mente está sempre atrasada, sempre ansiosa, sempre algumas horas à frente. Depois, corrói sua imagem. As pessoas começam a perceber que você não está disponível para nada que exige profundidade. Assuntos importantes são adiados. Decisões sérias são empurradas. Relacionamentos são mantidos superficialmente. Compromissos são feitos sem intenção e aceitos sem reflexão. E por fim, corrói seu respeito interno. Você sente que trabalha muito, mas realiza pouco. Que produz muito, mas evolui pouco. Que faz muito barulho, mas constrói pouca substância. É nessa hora que o desgaste emocional aparece. Sentir-se sempre ocupado cria uma falsa sensação de produtividade que mascara o verdadeiro problema: falta de direção. E é aqui que você precisa fazer uma pergunta que muda tudo. Estou realmente avançando, ou estou apenas me mantendo ocupado para não encarar o que preciso encarar? Esse tipo de honestidade exige coragem. Porque, quando você admite que sua rotina está cheia, mas sua vida está vazia, algo precisa mudar. E essa mudança raramente começa com uma nova atividade. Ela começa com um corte. Cortar excessos. Cortar tarefas irrelevantes. Cortar obrigações que você assumiu por culpa. Cortar compromissos que não fazem mais sentido. Cortar aquilo que consome seu tempo, mas não devolve nada em troca. E quando você começa a cortar, um novo espaço surge. O espaço da clareza, da intenção, da presença, da vida real. Pessoas que têm controle sobre a própria rotina inspiram respeito porque vivem no ritmo certo, não no ritmo da urgência, mas no ritmo da consciência. Elas escolhem o que fazer, escolhem quando fazer, escolhem o peso que cada decisão terá. E essa escolha constante cria uma aura de equilíbrio que ninguém ignora. Se esconder atrás da ocupação é uma forma de fugir de si mesmo. Mas quando você para de fugir, quando encara o silêncio, quando deixa de se esconder atrás da correria, uma nova postura nasce. Uma postura que não grita, não corre, não se apressa. Ela apenas existe, firme, estável, presente. E é isso que as pessoas respeitam. Não há correria, mas a clareza. Não o excesso, mas a ordem. Não o movimento constante, mas o movimento certo. Poucas atitudes desgastam tanto a imagem de uma pessoa quanto perder o controle emocional diante das situações mais simples. Não é preciso muito para que alguém revele, involuntariamente, que ainda é dominado pelo impulso. Basta um comentário atravessado, uma crítica inesperada, um erro mínimo, e o corpo inteiro se arma como se estivesse diante de um ataque real. Esse comportamento, repetido ao longo do tempo, mina o respeito de forma profunda, porque transmite a sensação de que qualquer estímulo externo é capaz de desestabilizar você. Reagir é automático. Responder é intencional. E quem vive reagindo acaba se tornando previsível justamente onde deveria ser sólido. Muitas pessoas passam a vida acreditando que ter sangue quente é parte da personalidade, algo incontornável.
Na verdade, é apenas um hábito, um reflexo treinado por anos de pressa emocional. É o padrão de quem vive no limite, sempre pronto para explodir a qualquer toque, como se cada situação exigisse defesa imediata. E quanto mais isso acontece, mais a imagem se desgasta. A irritação transforma conversas banais em conflitos, a impulsividade destrói diálogos, a ansiedade distorce intenções alheias. A verdade é que ninguém respeita alguém que se descontrola com facilidade. A confiança nasce da previsibilidade, do equilíbrio, do domínio de si, não da instabilidade emocional. Talvez você já tenha percebido isso na prática. Basta lembrar de situações em que uma palavra mal colocada disparou uma resposta exagerada. Ou daquele momento em que alguém fez uma crítica simples e você se apressou em se defender, como se estivesse sendo atacado. Ou daquelas discussões que poderiam ter terminado antes mesmo de começar, se você tivesse dado alguns segundos para respirar. A maior parte desses problemas não surge pelo que aconteceu, mas pela forma como você interpretou o que aconteceu. Quando a mente está desorganizada, tudo parece pessoal. Tudo parece urgente. Tudo parece grave demais. E, quando você acredita que está sempre sendo desafiado, começa a responder a tudo como se estivesse lutando pela própria identidade. Mas existe uma verdade simples que transforma essa postura. Nem tudo é sobre você. Nem tudo exige resposta imediata. O mundo não controla o que você sente, ele apenas desperta o que já existe aí dentro. Se a sua primeira reação é a raiva, o medo ou a defensividade, isso revela mais sobre o seu estado interno do que sobre a situação externa. Os estoicos falavam justamente disso. O problema não é o evento, mas o julgamento que fazemos dele. Controlar as próprias reações não significa ser frio, distante ou apático. Significa apenas recusar-se a ser comandado pelo primeiro impulso. Significa reconhecer o momento antes de agir, observar o movimento interno antes de transformá-lo em palavras. Isso é autocontrole, e autocontrole é uma forma silenciosa de poder. A transformação começa pequena. Uma pausa. Um fôlego a mais. Um segundo de observação antes da resposta. Esse intervalo, que parece insignificante, altera completamente o desfecho das situações. Ele te permite enxergar a intenção real do outro, perceber a diferença entre provocação e mal-entendido, separar o que é importante do que é apenas ruído. Quando você age com consciência, sua postura muda, e o ambiente responde de maneira diferente. As conversas fluem com mais clareza. Conflitos diminuem. O respeito aumenta. Há algo profundamente admirável em quem mantém a calma quando tudo ao redor incentiva o oposto. Essa calma não é passividade, é estrutura. Ela mostra que você não é manipulado pelo clima do momento, nem pelo tom da outra pessoa, nem pelo desconforto que surge. Mostra que existe maturidade suficiente para entender que nem sempre vale a pena entrar em guerras pequenas. E isso faz com que sua presença ganhe peso. Com o tempo, você passa a perceber que não precisa reagir ao primeiro impulso para se sentir forte. Pelo contrário, força verdadeira aparece quando você escolhe suas batalhas. Quando você não se deixa sequestrar pela emoção passageira. Quando suas palavras não vêm do calor, mas da lucidez. Responder, e não reagir, significa assumir o comando. Significa decidir qual versão sua irá aparecer naquele momento. Significa escolher qual impacto você quer causar. Pessoas que respondem com clareza transmitem segurança. Pessoas que falam apenas depois de compreender transmitem equilíbrio. E confiança é a base do respeito. À medida que você desenvolve essa habilidade, algo interessante acontece. Opiniões alheias param de ter tanto poder. Ações impulsivas dos outros perdem força sobre você. Situações tensas deixam de te capturar emocionalmente. O mundo deixa de te empurrar de um lado para o outro. Você permanece ancorado. E isso é perceptível, mesmo em silêncio. Reagir no impulso te prende a uma vida que parece sempre fora de controle. Responder com intenção te leva a uma vida conduzida por você. E essa diferença muda tudo. A forma como falam com você, a maneira como te veem, as oportunidades que surgem, o respeito que você recebe sem precisar exigir. Autodomínio não é sobre conter sentimentos. É sobre compreender sentimentos e escolher o que fazer com eles. É sobre construir uma presença que não se abala com pouca coisa.
Quem consegue fazer isso não precisa levantar a voz para ser ouvido. Não precisa ser duro para ser levado a sério. Não precisa reagir para provar força. A força está no controle. A força está na calma. A força está na capacidade de responder, e não apenas revidar. Entre todos os hábitos que corroem a imagem de alguém, existe um que fica escondido mais profundamente do que os outros. Ele não aparece em uma conversa específica, nem em uma atitude isolada. Está nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando, no modo como trata a própria voz interna, no valor que coloca, ou deixa de colocar, sobre si. Esse é o hábito mais silencioso, mais perigoso e mais determinante, o hábito de se desrespeitar. É fácil imaginar que respeito vem do olhar dos outros, que depende da forma como falam com você, da maneira como te tratam, das oportunidades que te dão. Mas, na verdade, tudo começa antes. Muito antes. Começa na forma como você se trata, como se prioriza, como se protege, como se posiciona diante da própria vida. Quando você tolera o que te machuca, ensina o mundo a te machucar. Quando aceita menos do que merece, abre a porta para que todos façam o mesmo. Quando diz está tudo bem para situações que claramente não estão, enfraquece sua própria estrutura. A perda do respeito externo é apenas um reflexo da perda do respeito interno. E essa perda não acontece da noite para o dia. Ela se forma aos poucos. Naquele limite ultrapassado porque você quis evitar conflito. Naquela escolha que não fez por medo de julgamento. Naquele silêncio que manteve mesmo sabendo que deveria ter se defendido. Naquela promessa que fez a si mesmo e não cumpriu. Cada uma dessas pequenas rachaduras se acumula dentro de você, e cria um espaço onde a autoconfiança começa a escorrer. A verdade é que ninguém precisa te humilhar para que você se sinta menor. Basta você ignorar sua própria vontade repetidamente. O desrespeito interno é traiçoeiro porque parece razoável. Você pensa, não quero incomodar, não quero ser um peso, não quero criar atrito. Mas, enquanto tenta preservar a paz externa, perde a paz interna. E quando a paz interna vai embora, leva junto sua presença, sua clareza, sua firmeza. Pessoas que se desrespeitam começam a acreditar que pedir pouco é humildade. Mas, na realidade, é medo. Começam a achar que ser sempre compreensivo é maturidade. Mas, na realidade, é ausência de limites. Começam a pensar que suportar tudo é força. Mas, na realidade, é desgaste acumulado. Os estoicos entendiam isso profundamente. Acreditavam que a relação mais importante da vida não é com o mundo, mas consigo mesmo. Eles sabiam que ninguém poderia destruir a dignidade de uma pessoa, exceto a própria pessoa, quando abre mão dos valores que deveriam guiá-la. E esse abandono é quase sempre silencioso, quase sempre disfarçado de gentileza, quase sempre confundido com calma e maturidade. Mas uma vida vivida sem respeito próprio é uma vida vivida pela metade. A forma como você se trata cria um padrão que guia todos os outros relacionamentos. Se você se valoriza, os outros seguem esse movimento. Se você se diminui, os outros aprendem a te enxergar pequeno. Se você se escuta, sua presença ganha peso. Se você se ignora, sua voz perde significado. E isso acontece mesmo sem ninguém falar nada. As pessoas percebem quando você se posiciona. Percebem quando você se prioriza. Percebem quando suas escolhas têm intenção. E esse tipo de postura não precisa ser anunciada. Ela é sentida. Desrespeitar a si mesmo também aparece nas promessas que você não cumpre. Promessas pequenas, promessas grandes, promessas que você achou que não fariam falta. Mas fazem. Cada vez que diz amanhã eu começo e não começa, você envia uma mensagem para dentro de si: minha palavra não tem força. Cada vez que diz essa será a última vez e repete, você sinaliza que seu limite não é limite, é sugestão. Cada vez que aceita o que te fere, reforça que é aceitável que te firam. E quando a própria palavra perde valor, o mundo percebe. Respeito nasce da repetição de pequenos atos de integridade, primeiro consigo mesmo. É impossível ser levado a sério externamente se internamente você se abandona. O caminho de volta começa dentro. E começa com honestidade.
O que você tem permitido que não deveria? Quais limites você conhece, mas não impõe? Quais situações você fingiu que não te afetaram, quando na verdade te machucaram? Quais promessas você deixou escapar por acreditar que não faria diferença? Tudo isso importa. Porque cada pequeno ato de desrespeito interno molda silenciosamente quem você se torna. Reconstruir o respeito próprio exige coragem. Coragem para reconhecer onde você se abandonou. Coragem para admitir onde se calou quando deveria ter falado. Coragem para enfrentar aquilo que tolerou por medo de mudar. Coragem para assumir que, no fim das contas, o maior compromisso da sua vida deveria ser com você mesmo. Quando você começa a se respeitar, tudo ao redor muda. Sua postura muda. Sua expressão muda. Sua presença se torna mais firme, mais centrada, mais clara. E isso provoca um movimento poderoso. As pessoas passam a te enxergar de acordo com o valor que você finalmente decidiu reconhecer. Desrespeitar a si mesmo não destrói apenas o respeito externo, destrói sua própria estrutura interna. Mas, quando você escolhe se tratar com dignidade, essa estrutura renasce. E é esse renascimento silencioso que transforma a forma como o mundo te responde. Agora feche os olhos por um instante e reflita. Em que momento você deixou de se ouvir? Que parte de si mesmo você abandonou sem perceber? E qual será o primeiro passo para recuperar o respeito que começa, e sempre começou, dentro de você? Se esta reflexão te tocou, comente: eu escolho me respeitar hoje. Isso reforça o compromisso com você mesmo e ajuda outras pessoas a refletirem também. E se este vídeo fez sentido, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. A sua transformação começa no momento em que você decide não se abandonar mais.